Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez e estudarmos a palavra do Senhor. Eu te convido a abrir a sua revista na lição de número 9. Lição número 9, a página... Deixa eu só confirmar aqui para não falar a página errada para o irmão. Página 44. Página de número 44. Nós vamos ver sobre o Espírito Santo na igreja. Eu te convido também a deixar sua Bíblia aberta no livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler bastante Atos dos Apóstolos para falar sobre essa lição nessa manhã. E acompanhar toda a ação do Espírito Santo na igreja. Porque, em especial, essa lição ela vai tratar da ação do Espírito Santo na igreja primitiva, como foi nos primórdios, no primeiro momento, que é uma referência para nós, porque da mesma forma como o Espírito Santo agiu na igreja primitiva, ele continua agindo na nossa igreja hoje. Nós não... Obrigado, minha querida. Nós não somos daqueles que acreditam que a ação do Espírito Santo foi de uma forma na igreja primitiva e é de outra forma para nós hoje. Se os dons espirituais se manifestavam ali, eles não se manifestam hoje. Não é assim que a gente acredita. A gente acredita que o Espírito Santo ele age na igreja hoje, da mesma forma, com a mesma intensidade, mesmo poder, mesma graça que ele agiu na igreja primitiva. Amém? Então vamos lá, lição número 4, página de número... lição número 9, página 44. O Espírito Santo na igreja. A verdade aplicada diz assim: a história da igreja, desde o nascimento até os dias de hoje, está repleta de exemplos da influência, direção e manifestação do Espírito Santo, o que nos encoraja a buscar ansiosamente o seu auxílio. Foi o que nós começamos falando para os irmãos. A história da igreja nos revela isso. A manifestação do Espírito conduzindo a igreja em todos os momentos, direcionando a igreja em todos os passos. Porque o Espírito Santo é exatamente o outro Consolador prometido por Jesus. O textuário diz, João capítulo 14, versículo 16, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então, nesta lição, irmãos, nós vamos estudar a ação do Espírito Santo na igreja. Como ele influenciou os apóstolos, como ele influenciou a igreja, como ele conduziu a igreja desde os seus primeiros momentos, desde os seus primeiros passos, guiando a igreja em toda a verdade de Deus, em tudo aquilo, em todos os ensinos que Cristo deixou para a igreja e fazendo com que o evangelho se expandisse e o evangelho chegasse até onde nós estamos hoje, até nós, nos dias de hoje. É interessante que na lição passada nós vimos que a manifestação do Espírito, o derramar do Espírito, não foi algo que ocorreu por acaso. Deus já havia, desde o Velho Testamento, prometido que na nova aliança, com o seu Filho Jesus Cristo, ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, sobre todo o povo. E nós vimos que o primeiro Pentecostes, que ocorreu lá no Monte Sinai, não é? Aquele momento em que o povo deixou o Egito e foi para o deserto, Deus se manifesta ali, trazendo a sua lei, trazendo a sua palavra para o povo. E essa primeira aliança, ela fora quebrada, ela fora rompida pelo coração endurecido daquele povo, embrutecido daquele povo, inclinado para o pecado. E o povo se afastou de Deus, mas Deus ele promete pelos profetas que ele enviaria o seu Espírito. E que na nova aliança seria diferente, porque o Espírito de Deus, ele, diferente da antiga aliança, habitaria dentro daqueles que servissem ao Senhor. Ele faria de nós sua morada, ele habitaria dentro de nós. Isso faria com que nós guardássemos a palavra do Senhor. Isso nos daria graça para vivermos conforme a vontade do Senhor. Porque o homem, por si mesmo, na sua natureza caída e pecaminosa, ele jamais conseguiria obedecer ou guardar a palavra do Senhor. É necessário uma ação do próprio
Deus em nosso coração, transformando esse coração de pedra em um coração de carne, para que nós possamos nos render à vontade de Deus. E isso é obra do Espírito Santo dentro de nós. Eu e você não somos diferentes do ímpio que está lá fora. Meu coração é tão corrompido quanto o dele, o seu coração é tão corrompido quanto o dele. O que faz a diferença em nós é o Espírito de Deus, que agora habita dentro de nós e transforma a nossa vida. E nos faz ser diferentes. E nos faz agir de modo diferente. É o Espírito Santo que transforma o nosso caráter. E nós vamos ver a ação do Espírito Santo na igreja. Nós vamos ver que Jesus, nós vimos, que Jesus no final do seu ministério, ou no final nos últimos dias do seu momento ali com os discípulos, após a sua ressurreição, ele ratifica a promessa. Ele confirma a promessa. Jesus agora ressurreto, esteve 40 dias com seus discípulos ali, ensinando a palavra, mostrando o caminho, reforçando tudo aquilo que ele já tinha falado àqueles homens. E quando chega o momento da sua ascensão, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4, os discípulos eles se aproximam de Jesus, e eles indagam a Jesus: é nesse tempo que tu vais restaurar Jerusalém, vais restaurar o governo em Israel? Versículo 4 do capítulo 1 diz assim: certa ocasião, enquanto ceava com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual salientou ele: de mim ouviste. Porquanto João de fato batizou com água, entretanto dentro de poucos dias vós sereis batizados com o Espírito Santo. Esta era a promessa. E Jesus continua: então os que se haviam reunidos, lhe consultaram: Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Ele lhes afirmou: não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Agora veja o versículo 8. Contudo, recebereis o poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Essa era a promessa. Jesus disse: o Espírito Santo virá sobre vocês, a promessa do meu Pai, e quando isso acontecer, vocês serão minhas testemunhas. Começando por Jerusalém, por toda a Judéia, Samaria, e vão se espalhar pelos confins da terra. Esse era o plano. Esse era o projeto do Espírito Santo, de Cristo para a igreja. E isso incluía a ação do Espírito Santo. E os discípulos então permaneceram. Jesus vai para o céu, é assunto aos céus, e os discípulos permaneceram. Foram mais 10 dias de oração no cenáculo. Provavelmente o cenáculo. Há quem diga que eles oravam no templo, porque há várias passagens aqui em Atos dos Apóstolos que eles se encontram no templo orando, mas provavelmente eles estavam no cenáculo, que era aquele lugar onde eles se reuniram depois que Jesus morreu, e ali eles trancavam as portas e ficavam com medo das autoridades religiosas da sua época. Então, eles ficaram ali 10 dias buscando ao Senhor, 10 dias em oração, aguardando a promessa do Senhor. Então, Jesus ficou 40 dias, mais 10 dias, completou-se os dias de Pentecostes. Pentecostes, 50 dias após a Páscoa. E completados os dias de Pentecostes, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, aconteceu o que Jesus havia prometido. Eles estavam reunidos em oração, cerca de 120 pessoas. De repente, o local onde eles estavam foi tomado por um barulho, por um estrondo. O barulho era como de um vento impetuoso, veemente, e esse barulho encheu a casa onde eles estavam. E foram repartidas sobre eles línguas, como que de fogo, como se labaredas de fogo estivessem pousando sobre a cabeça daqueles homens. Eles foram cheios do poder do Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas, de acordo com o mover do Espírito, naquele momento, naquela ocasião, na vida daquelas pessoas. O barulho era tão grande, o movimento era tão grande, que atraiu a atenção das pessoas que estavam em Jerusalém. Jerusalém estava lotada. Era a festa de Pentecostes, como nós vimos, uma das 3 festas que trazia todo Israel para Jerusalém, para a celebração. Então, naquele momento, diferente do Sinai, as pessoas correram para ver. As pessoas correram para perto.
né? Elas vieram ver o que estava acontecendo, elas ficaram curiosas com aquele barulho, com o que eles estavam falando, e eles viram que os apóstolos falavam das grandezas de Deus na língua deles. Povos de várias regiões, judeus de várias regiões estavam ali, e eles ouviam sobre Deus, ouviam a pregação do Evangelho na sua própria língua, no seu próprio idioma. E isso impressionou aquelas pessoas de tal forma que elas ficaram se questionando: o que está acontecendo? Por que esses galileus estão falando na nossa língua? Por que esses simples galileus estão falando no nosso idioma? E eles falam das grandezas de Deus, e ficaram perplexos diante de tudo aquilo. Agora Pedro levanta na autoridade, no poder do Espírito Santo, e começa a pregar para aquela multidão. Pedro começa a pregar para aquela multidão, Pedro começa a falar acerca do que estava acontecendo. Pedro diz: agora está se cumprindo aqui a promessa feita pelo Senhor, através do profeta Joel. Nos últimos dias, Deus derramaria do seu Espírito nessa promessa, então a promessa está se cumprindo hoje. Deus está derramando do seu Espírito sobre as nossas vidas. E ele começa então a pregar acerca de Jesus, falar acerca de Jesus Cristo, que morreu, que fora crucificado, mas que Deus o ressuscitou. E aquela multidão, depois de ouvir o Evangelho, depois de ouvir a palavra de Deus, falada por Pedro, na autoridade do Espírito Santo, eles olham para Pedro e dizem: o que a gente tem que fazer? O que a gente tem que fazer? Pedro diz: se arrependam e sejam batizados para que os pecados de vocês sejam perdoados. E vocês vão receber o dom do Espírito Santo. E naquele momento, irmãos, quase 3.000 almas se converteram ao Senhor. Quase 3.000 almas se converteram. A igreja nasceu. A igreja surgiu. Surge a igreja do Senhor. Jesus disse: olha, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E agora a igreja do Senhor entra em cena, neste momento, debaixo da unção e do poder do Espírito Santo. A igreja surge debaixo do poder, da unção, do Espírito. É o Espírito Santo que impulsiona o surgimento da igreja. É o Espírito Santo que impulsiona esse momento glorioso, em que a igreja surge, em que a igreja começa. Aí você vê aí no 1.2, a gente já está no 1.1, né, já falamos aqui, né? A expansão da igreja a partir do Pentecostes. Então nós vimos a vinda do Espírito Santo, e agora no 1.2 diz: a igreja entrou em vigor a partir do Pentecostes. Olha o que o escritor colocou aqui na nossa revista. Página 45, 1.2. E assim surge a igreja do Deus vivo, revestida do poder do Espírito Santo, para anunciar Cristo, o Cristo ressurreto, a todos os povos. Cristo profetizou a edificação da igreja, e como em um ato jurídico composto de duas vontades, ela foi sancionada pelo seu sangue e entrou em vigor pelo poder do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Aqui ele cita dois teólogos que dizem algo interessante acerca desse momento. Érico Bergstein, ele vai dizer o seguinte: o mistério de Deus, guardado desde o princípio dos séculos, estava agora revelado. A igreja, órgão de Deus na dispensação do Novo Testamento, havia entrado em cena. John Barnett, o outro teólogo, ele vai dizer o seguinte: o Espírito Santo batizou em nome de Jesus os 120 discípulos, e a partir daí a igreja se multiplica, não como crentes isolados, independentes uns dos outros, mas como membros de um corpo cuja cabeça é Cristo. Então veja que agora a igreja surgiu, no poder e na unção do Espírito Santo. Aí a pergunta que se faz é: o que aconteceu então com os apóstolos? Eles que viviam com medo, trancados, né? Com medo dos religiosos, com medo dos líderes religiosos da sua época, com medo dos romanos, após a morte de Jesus, após a ascensão de Cristo. Eles que viviam acuados, amedrontados. Agora estes homens, eles no poder do Espírito Santo começam a pregar o Evangelho com ousadia, com intrepidez, com autoridade.
Eles já não estão mais se acovardando. O Espírito Santo veio sobre eles e trouxe sobre eles esse poder, essa autoridade, como Jesus disse que seria. Jesus disse: vocês serão revestidos de poder para serem minhas testemunhas. E eles começam a exercer esse testemunho, a pregar, a falar acerca de Jesus. Pedro e João vão ao templo, né, para a hora da oração, às 3 da tarde, como de costume eles faziam, e chega ali e tem o paralítico. A história vocês já sabem, eles curam aquele homem, né? E aquela cura daquele homem que estava ali há mais de 40 anos, pedindo esmola no mesmo lugar, e todo mundo ali já conhecia eles, todos. Imagina um camarada que há 40 anos fazia peregrinação para Jerusalém, 40 anos dava uma esmola para aquele homem ali. Todos já conheciam aquele homem. Então, quando aquele homem é curado, aquele paralítico é curado, todos ficam extasiados, todos ficam surpresos, todos começam a olhar e ver a maravilha que Deus realiza na frente de todos, aos olhos de todos. E a multidão ali se aglomera. Pedro, então, mais uma vez, se levanta no poder do Espírito Santo e prega para aquela multidão. E faz um discurso pesado, falando de Cristo, falando de Jesus, que eles mataram, que eles crucificaram, mas que Deus ressuscitou. Porque a pregação do Evangelho é isso: Jesus Cristo veio, morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados, ressuscitou ao 3º dia e vai voltar para buscar a sua igreja. Isso é pregar o Evangelho. E aqueles homens pregaram isso. E Pedro falando das coisas de Deus para aquela multidão. E de repente aquela multidão se converte ao Senhor. E naquele dia, diz o capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, versículo 4, que, entretanto, muitos dos que tinham ouvido a pregação aceitaram a palavra, chegando o número de homens que creram, próximo de 5.000 pessoas. Próximo de 5.000. Na primeira pregação de Pedro, foram quase 3.000. Agora, nessa segunda pregação, vem mais 5.000. E a igreja começa a crescer, a igreja começa a se expandir no poder do Espírito Santo. Isso chamou a atenção do Sinédrio. O Sinédrio começa a olhar para estes homens de uma forma diferente. Eles estão pregando, eles continuam atraindo as multidões. Então foram chamados para serem ouvidos pelo Sinédrio. Pedro e João vão lá para serem interrogados ali. E é interessante que agora se cumpre aquilo que Jesus disse, né? Quando você lê no capítulo 4, versículo 8, Lucas vai dizer o seguinte: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes declarou. Jesus disse: olha, vocês serão levados perante as autoridades, vocês serão interrogados, mas fiquem tranquilos, porque vocês, no abrir da boca de vocês, lhes será dada a palavra, a resposta, porque vocês deverão dar. E aqui o Espírito Santo estava sobre eles. Aqueles homens agora tinham o Consolador, o Paráclito divino com eles. É como se Jesus estivesse com eles. Agora eles já não tinham mais medo, agora eles já não tinham mais temor. E Pedro então se dirige àquelas autoridades e fala de Jesus a eles. E eles dizem para Pedro: olha, vocês não podem mais pregar esse Evangelho. Vocês não podem mais pregar. Pedro então vai olhar para eles e vai dizer: olha, julguem vocês mesmos, se é justo, versículo 19 do capítulo 4, se é justo diante de Deus obedecer mais a vós do que a Deus, pois não podemos deixar de falar de tudo quanto vimos e ouvimos. E foram ameaçados para que parassem de pregar. Mas agora aqueles homens estavam debaixo do poder do Espírito Santo. Nada os deteria, nada os faria parar. Nada os faria parar. E eles saem dali, eles voltam para junto dos seus irmãos, e eles vão orar ao Senhor, e eles vão apresentar diante do Senhor as ameaças que tinham sido feitas pelo Sinédrio, as ameaças feitas pelos líderes religiosos, para que eles parassem, para que eles não pregassem, para que eles não continuassem falando acerca de Jesus Cristo. E o que acontece? Capítulo 4, versículo 30, versículo 29, é a oração dos irmãos ali. Eles orando, eles diziam: agora, pois, Senhor,
considera as ameaças deles e capacita os teus servos para que proclamem tua palavra com toda a intensidade. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu servo Jesus. Assim que terminaram de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram plenos do Espírito Santo, e com toda a coragem saíram anunciando a palavra de Deus. Veja que o Espírito Santo continua movendo a igreja. O Espírito continua conduzindo cada passo da igreja. A igreja começa a sua ação no poder, na unção do Espírito Santo. E por mais que eles fossem ameaçados, eles eram encorajados pelo Espírito Santo. Eles não se acovardaram mais, eles não se escondiam mais. Agora eles falavam com ousadia, com intrepidez, a palavra do Senhor. E eles saíram pregando. E quando você chega lá no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, você vai ver que os apóstolos, eles continuam pregando a palavra do Senhor. Olha só, versículo 12. Muitos sinais e maravilhas eram realizados entre os povos, entre o povo, pelas mãos dos apóstolos. E todos os que creram costumavam se reunir em comunhão junto ao pórtico de Salomão. Todavia, ninguém de fora tinha coragem de juntar-se a eles, ainda que o povo tivesse grande estima. E olha o versículo 14. E em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e eram acrescentados à comunidade. Deus continuava salvando. Deus continuava reunindo pessoas. E vinham pessoas agora de outras cidades, de outras localidades. Olha o versículo 15. A ponto de os doentes serem levados para as ruas e colocados em leitos e macas, para que quando Pedro passasse, ao menos a sua sombra projetasse sobre eles, para que fossem curados. Da mesma forma, das cidades ao redor, vinham muita gente a Jerusalém, trazendo doentes, pessoas atormentadas por espíritos demoníacos, e todos eram libertos. A igreja avança no poder do Espírito Santo. E o Sinédrio agora se irrita um pouco mais, né? Chama os discípulos e a gente não já falou para parar? Vocês ainda continuam pregando? Prenderam eles. Foram presos. Dessa vez eles não só foram presos, como apanharam. Foram chicoteados. Apanharam ali. E o interessante é quando eles saem dali. Depois de terem estado presos, depois de terem apanhados. Olha o versículo 41 do capítulo 5. Os apóstolos se retiraram do Sinédrio, contentes, por haverem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Cristo. Quanta mudança o Espírito Santo realizou na vida destes homens. Eles que se acovardaram, agora entendem o que é pregar, o que é padecer pelo nome do Senhor. Talvez agora eles se lembravam das palavras de Jesus que dizia, olha, perseguiram a mim, vão perseguir vocês. Mas vocês são bem-aventurados quando vos injuriarem, vos perseguirem, e por causa do meu nome vos odiarem. E esses homens saem dali felizes, porque eles não se consideravam dignos de sofrer pelo nome do Senhor. E agora eles estavam sofrendo por causa da pregação do Evangelho. Isso enchia o coração daquele povo de alegria. É o Espírito Santo. Olha a diferença, eles que tinham medo de morrer, agora já não temiam mais nem pela própria vida. O Consolador estava com eles, o Espírito Santo estava agindo na vida daqueles homens. Interessante que agora a igreja está crescendo, agora a igreja se expande. E como estavam vivendo esses irmãos? Como viviam esses crentes novos convertidos em Jerusalém? Quando você abre Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 42, diz assim: eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E na alma de cada pessoa havia pleno temor, e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um.
diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partindo pão em suas casas, e juntos participando das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimado por todo o povo. Assim, cada dia o Senhor juntava à comunidade as pessoas que iam sendo salvas. A igreja estava vivendo um momento áureo. Havia temor no coração daqueles que se converteram. Eles viam o agir de Deus, o poder de Deus acontecendo ali na frente deles, diante dos olhos deles. Deus usando os apóstolos. E a igreja então entra num momento muito glorioso. Um momento de crescimento, de harmonia, de unidade, como nunca. Os irmãos estavam mais unidos do que nunca, mais juntos do que nunca, fazendo a vontade de Deus, a graça de Deus se manifestando na vida deles. Quando você chega no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, versículo 32, Lucas vai novamente narrar como vivia a igreja em Jerusalém. E ele vai dizer: e da multidão dos que criam, um só era o sentimento e a maneira de pensar. Ninguém considerava excessivamente seu todo o bem que possuía, exclusivamente seu todo o bem que possuía, mas todos compartilhavam tudo entre si. Com grande poder, os apóstolos continuavam a pregar, testemunhando da ressurreição do Senhor e maravilhosa graça estava sobre todos eles. Uma graça especial de Deus sobre a igreja, sobre aqueles cristãos. Versículo 34, não havia uma pessoa necessitada entre eles, pois os que possuíam terras ou casas vendiam, traziam dinheiro da venda e depositavam aos pés dos apóstolos, que por sua vez repartiam conforme a necessidade de cada um. Então a igreja estava vivendo esse momento. A felicidade era grande, a alegria era muito grande no coração daqueles irmãos, compartilhando tudo, vivendo um momento especial. E Deus continuava salvando. Se você chega no final do capítulo 5, vai dizer a palavra do Senhor, que até os sacerdotes estavam se convertendo ao Senhor. Capítulo 4, versículo 31, acho que é aqui mesmo. Não é esse, eu perdi a referência. Mas até os sacerdotes, os líderes religiosos, muitos deles, estavam se convertendo ao Evangelho. Então o povo estava vivendo um momento especial. Houve aquele momento em que as viúvas dos judeus helenistas começaram a se queixar porque estavam sendo preteridas, então levantaram-se os diáconos, a igreja escolheu ali os diáconos para ajudar a servir as mesas, para que os discípulos se dedicassem somente à pregação do Evangelho. Foi um momento muito glorioso. E com todo esse conforto, com toda essa comodidade, com todo esse momento de amor, de unidade dentro da igreja, a igreja acabou se acomodando. A igreja, ela se torna uma comunidade que não mais compreendeu a sua missão. Estava tudo muito bom, estava tudo muito tranquilo, estava tudo muito gostoso. Tinha ar-condicionado, um templo bonito. A gente vem para a igreja, tem um pastor que prega, que ensina a palavra, tem emprego, tem carro, tem dinheiro na conta, tem uma casa bonita. O que eu quero mais? Há uma graça especial de Deus. E a igreja se acomodou. Está muito bom assim. Mas não era esse o plano do Senhor. Qual era o plano de Deus? O Evangelho tem que sair daqui. O Evangelho tem que ir para toda a Judéia. O Evangelho tem que chegar em Samaria. O Evangelho tem que se espalhar, tem que ir para os confins da terra. Mas a igreja estava acomodada. A igreja estava acomodada. A igreja estava ali, formaram, o escritor aqui no 2.2, né, no 2.1, ele vai dizer, a igreja, uma comunidade que não compreendeu a sua missão. Aí ele diz, o Espírito Santo promoveu um grande avivamento em Jerusalém, e ali surgiu o que parecia uma comunidade judaico-cristã. Parecia uma comunidade judaica que agora abraçou o cristianismo. E está tudo tranquilo, está tudo muito bem.
né? E estava tudo muito tranquilo, mas não era isso que Deus queria. E agora as coisas vão começar a mudar, porque o Espírito Santo vai promover meios para que a igreja se espalhe, para que esses crentes acomodados saiam dessa zona de conforto e comecem a pregar o Evangelho. E qual o meio proposto pelo Espírito Santo? A perseguição. A perseguição. Um dos diáconos chamado Estevão, homem cheio do Espírito Santo, eloquente, pregador do Evangelho, se levanta para pregar o Evangelho com autoridade, com poder, falando acerca das coisas de Deus, entra nas sinagogas e prega. E ele começa a sofrer o enfrentamento por parte dos judeus. Por parte dos judeus, mas só que ninguém conseguia rebater o que Estevão falava. Ele falava na autoridade, no poder do Espírito Santo. O Espírito Santo agia na vida daqueles homens. E ninguém conseguia rebater o que Estevão falava. E agora como fazer? Vamos inventar, vamos mentir. Vamos dizer que ele está blasfemando. Vamos dizer que ele está falando contra Moisés, que ele está falando contra a lei de Moisés. Vamos levá-lo ao Sinédrio. Ah, mas não tem testemunhas. Isso é fácil. Testemunha aqui a gente não precisa ter, a gente inventa, a gente cria, a gente compra. E levaram lá as falsas testemunhas ao Sinédrio e acusaram Estevão. Estevão teve a oportunidade de pregar diante do Sinédrio, de falar de Deus diante daquele povo, ensinar a eles o que eles já deviam saber. Mas aqueles homens irritados, né, com a pregação de Estevão, com o que estava acontecendo ali, com o Espírito Santo na vida de Estevão. Eles olhavam para Estevão, eles viam um anjo. E quando Estevão olha para o céu e diz, eu vejo os céus abertos, eu vejo o Filho do Homem de pé, aqueles homens foram tomados de uma ira, de uma raiva, e apedrejaram Estevão, e mataram Estevão, arrastaram para fora da cidade e mataram Estevão. Foi o primeiro Marte, é o primeiro a morrer por causa da pregação do Evangelho, é o primeiro a morrer porque falou acerca das grandezas de Deus, pregou acerca de Cristo. E as coisas agora começam a mudar para a igreja. Depois da morte de Estevão, as vestes de Estevão é depositada aos pés de um homem chamado Saulo. E este homem, agora ele tem carta, ele tem uma autorização das autoridades para perseguir os crentes. E ele vai sair, entrando de casa em casa e arrastando homens e mulheres e levando para a cadeia, para prender, porque são crentes, porque estão pregando o Evangelho. E a coisa ficou feia em Jerusalém. Aquilo que parecia um paraíso, agora as coisas estão confusas. E os crentes começam a deixar Jerusalém, começam a se espalhar pelo mundo, começam a deixar Jerusalém para falar, para sair e pregar o Evangelho. Porque essa era a ordem do Senhor, porque essa era a missão. Jesus, quando chamou, disse, vocês receberão o poder do Espírito e vocês serão minhas testemunhas. Vocês vão sair de Jerusalém, vocês vão deixar Jerusalém. E o capítulo 7 é exatamente esse momento em que eles saem dessa zona de conforto e se espalham para pregar o Evangelho. A perseguição começa. A perseguição começa. E quando você abre o capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, olha o que acontece. Capítulo 8. Aqui na minha Bíblia já começa dizendo, e Saulo estava aprovando o assassinato de Estevão. Daquele dia em diante, estabeleceu-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Agora sim, o propósito de Deus começa a se realizar. Agora todos foram dispersos. Se espalharam por toda a Judéia. E se espalharam também para Samaria, subindo para o norte. A igreja está saindo de Jerusalém. Só ficaram em Jerusalém os apóstolos. Só eles ficaram. Todos saíram. Quase 10 mil pessoas aqui já. A igreja é grande. Uma multidão de crentes convertidos.
se espalham por toda a Judéia, sobem para Samaria, né? E olha o que diz o versículo 4. Enquanto isso, capítulo 8, versículo 4. Enquanto isso, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. E aqueles homens saíram no poder do Espírito Santo. A perseguição não parou aqueles irmãos. A perseguição não fez com que eles se acovardassem. Eles falaram, a gente não pode pregar em Jerusalém, a gente está sendo perseguido, mas quando eles saíram de Jerusalém, por onde eles passavam, eles testemunhavam do Senhor, por onde eles passavam, eles falavam do Evangelho. E essa era a missão da igreja. O Espírito Santo estava conduzindo aquele povo até naquele momento de perseguição. E por onde eles passavam, o Evangelho chegava. Filipe foi para Samaria. Filipe era um dos diáconos, um dos 7 diáconos escolhidos, cheio do Espírito Santo. Filipe chega em Samaria, prega o Evangelho. Deus usa Filipe de uma forma extraordinária, no poder do Espírito Santo. Enfermos são curados, endemoniados são libertos. O poder de Deus se manifesta, e uma multidão em Samaria aceita o Evangelho. Os apóstolos ficam sabendo do que está acontecendo em Samaria. E envia quem? Pedro e João para Samaria. E quando Pedro e João chegam em Samaria e vê tudo aquilo, aquela multidão de gente que se converteu, que aceitou o Evangelho, pergunta, vocês já receberam o Espírito Santo? Eles falam, não, ainda não, a gente só foi batizado em nome do Senhor Jesus. E eles oraram, impuseram as mãos, e houve um Pentecoste em Samaria. O poder do Espírito Santo desceu sobre aqueles crentes ali em Samaria. E eles também foram cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. E o Evangelho continua se espalhando. O Evangelho continua se espalhando. A igreja continua se espalhando. E é interessante observar que, até agora, até esse momento, o Evangelho era pregado somente para os judeus. Eles pregavam apenas para judeus. Mas Pedro foi para Cesareia, foi para uma região ali, né? E de repente, Pedro tem uma visão, né? Desce um lençol, abre, cheio de animais que ele não podia comer, e o anjo diz, mata e come. Ele diz, não posso comer porque é imundo. Então Deus diz, não considere imundo aquilo que Deus já purificou. Pedro talvez não entendeu muito bem o que acontecia, mas ele disse, olha, o Espírito disse, vai chegar aí 2 homens, e eles vêm para te buscar, acompanha eles. Nisso o Senhor já tinha se manifestado a Cornélio, né, um centurião romano, já tinha falado com ele, já tinha mandado que ele trouxesse Pedro à sua casa. Veja o Espírito Santo trabalhando para que o Evangelho agora saísse do meio dos judeus e fosse para os gentios. E fosse para os gentios. E o que acontece? Pedro então vai à casa de Cornélio, entra na casa de gentios, coisa que judeu não fazia. O judeu não podia nem entrar na casa dos gentios. Eles consideravam os gentios imundos, e eles não podiam nem entrar na casa de gentios. Tanto é que depois Pedro teve que se explicar, né? E quando Pedro entra ali na casa de Cornélio, Pedro começa a pregar, e Pedro está pregando, falando de Jesus para aquele povo. Cornélio explicou, olha, eu trouxe você aqui porque o anjo do Senhor apareceu para mim. O anjo do Senhor falou para que eu mandasse te chamar. Falou, olha, manda em tal lugar e traz Pedro aqui. E quando Pedro começou a pregar, o Espírito Santo veio sobre aquelas pessoas. Houve um Pentecoste na casa de Cornélio. Eles foram batizados com o Espírito Santo. Assim como aconteceu no cenáculo, aconteceu na casa de Cornélio. Sobre gentios, o Espírito Santo desceu e eles ficaram assustados. Falaram, peraí, a salvação é para eles também? A graça de Deus é para este povo também? Pedro então vai para Jerusalém e começa a explicar isso na igreja. E lá no meio deles tinha aqueles que se converteram, mas o coração ainda era ainda estava no judaísmo, né? Eles falaram, não, o que você estava fazendo na casa de gentio? Você não tinha nem que ter entrado lá. Aí Pedro então vai explicar como foi que aconteceu, que ele teve uma visão de Deus, que foi Deus que mandou que ele fosse lá, e que Deus apareceu para Cornélio. E enquanto ele pregava, o Espírito Santo veio sobre aquelas pessoas. E diante do argumento de Pedro, o que eles podiam dizer? A graça de Deus é também para os gentios. A graça de Deus, a graça salvadora de Deus é também para os gentios.
Nesse intervalo, Deus salva Paulo. Deus salvou Paulo. Paulo era o perseguidor. Paulo era aquele que perseguia a igreja. Queria, por tudo, acabar com os cristãos. Mas agora ele teve um encontro com Jesus e ele se converteu. Né? E Deus agora vai usar Paulo de uma forma poderosa para pregar o evangelho aos gentios. É interessante observar lá no capítulo 11, né? Capítulo 11 de Atos dos Apóstolos. Versículo 19. Capítulo 11, versículo 19 diz assim: Então, os que haviam sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a execução de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não divulgando a mensagem a ninguém além dos judeus. Então agora eles se espalharam, como a gente viu, né? A igreja sai de Jerusalém com a perseguição e se espalha. Foi para Samaria, o evangelho chegou em Samaria, mas passou de Samaria. Agora o evangelho já está subindo, né? O evangelho já está chegando lá na Fenícia, já atravessou, já saiu do continente, já está na ilha de Chipre. O evangelho já está lá, as pessoas já estão pregando ali. E chega também na Síria, lá numa cidade importante chamada Antioquia. Antioquia era a terceira cidade mais importante do Império Romano. A primeira era Roma, a segunda Alexandria e a terceira Antioquia. Era a terceira cidade mais importante, cerca de 500 mil de habitantes, uma cidade grande, né? E o evangelho chega então ali na Síria, chega a Antioquia. Só que os primeiros irmãos que chegaram ali, eles só pregavam para judeus. Mas olha o que diz o versículo 20. Alguns deles, entretanto, eram de Chipre e de Cirene. E ao chegarem até Antioquia, pregaram também para os gregos, apresentando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. E para surpresa deles, os gentios abraçaram o evangelho, receberam o evangelho, creram no evangelho. E começou-se um movimento ali naquela cidade de Antioquia. Uma igreja cuja maioria dos irmãos eram gentios, se convertendo. Então avisaram os apóstolos, e mais uma vez os apóstolos deslocam alguém de sua confiança para certificar o que estava acontecendo ali. Vai Barnabé, um homem cheio do Espírito Santo, e quando Barnabé chega ali, ele vê o que Deus tinha realizado naquele lugar, o que Deus tinha feito naquele lugar, como aquelas pessoas de fato se converteram ao Evangelho, tiveram suas vidas transformadas, estavam servindo a Deus. Barnabé então prega para aquele povo, fortalecendo a fé daqueles irmãos ali em Alexandria, e ele corre e traz quem para junto dele ali em Alexandria? Traz Saulo. Ele traz Paulo para junto dele ali, para estar com ele em Alexandria. Em Alexandria surgiu uma grande igreja. Uma grande igreja. E é dali que vai sair a primeira missão de Paulo para os gentios. É daquela igreja ali, daquele lugar ali. Então veja que agora o evangelho, ele saiu de Jerusalém, ele se espalha por toda a Judéia e Samaria, e começa então a subir, a entrar pela Ásia, chegando a outras pessoas. O evangelho agora chega aos gentios. Era a obra do Espírito Santo, é o Espírito Santo conduzindo a igreja, o Espírito Santo movendo a igreja na direção da palavra de Cristo, daquilo que Cristo havia determinado para a sua igreja, daquilo que Cristo havia ordenado para a sua igreja. Então Paulo também se converteu, e agora o Espírito Santo ele vai agir durante o ministério de Paulo, na pregação do Evangelho aos gentios. E é interessante como o Espírito Santo agiu na vida e no ministério de Paulo. Paulo estava servindo a Deus na igreja em Alexandria, em Antioquia, né? Em Antioquia, e na igreja de Antioquia havia... olha o que diz o capítulo 13. Haviam crentes servindo ao Senhor. Capítulo 13, versículo 1. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, conhecido por seu segundo nome, Níger, Lúcio de Cirene, Manaém,
que era irmão de criação de Herodes, o governador, e Saulo. Enquanto serviam e adoravam ao Senhor e jejuavam, o Espírito Santo lhes ordenou: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a missão a qual eu os tenho chamado. O Espírito Santo começa de novo a conduzir a igreja para aquilo que é a vontade de Deus. A igreja está sob a direção do Espírito Santo. E quando todos estão reunidos em Antioquia, o Espírito Santo vem e diz: separa Barnabé, separa Saulo. Eu tenho uma missão para eles. E eles oraram, jejuaram, e puseram as mãos sobre eles. E Paulo e Barnabé, versículo 4, dirigidos, portanto, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, de lá navegaram para Chipre, de lá foram para Salamina, proclamando a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Saiu pregando o Evangelho. O Evangelho começa a se expandir agora. O Evangelho vai para os gentios de uma forma muito grande. Se bem que Paulo, quando chega em Chipre, ele ainda vai para as sinagogas, ele ainda prega para os judeus. Quando ele sai de Chipre, ele ainda continua pregando para os judeus, mas chega um momento que os judeus começam a perseguir tanto Paulo, que ele diz: olha, acabou para vocês, agora eu vou para os gentios. Agora eu vou pregar aos gentios. Os gentios se alegram com isso. E Paulo vai nessa primeira viagem missionária pregando o Evangelho, espalhando o Evangelho, espalhando a palavra do Senhor, no poder do Espírito Santo. Conduzido pelo Espírito, guiado pelo Espírito, orientado pelo Espírito Santo. E é interessante que na segunda viagem de Paulo, segunda viagem missionária de Paulo, né, Paulo quer fazer as coisas do jeito que ele achava que deveria ser feito, né? Agora já não é mais Paulo, Barnabé e João Marcos, né? Paulo muda a sua equipe, né? Agora Paulo vai com Silas nessa segunda viagem missionária, e chega um determinado momento da viagem que Lucas vai se juntar a Paulo, né? E a Silas, e depois também Timóteo vai se juntar a Paulo. Mas o que é interessante é que o Espírito Santo ele vai conduzindo Paulo segundo a vontade do próprio Senhor, né? Capítulo 16, versículo 6. E viajando por todas as regiões da Frígia, da Galácia, Paulo e seus companheiros de ministério foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Paulo então resolve fazer a sua segunda viagem da mesma forma que ele fez a primeira. Vai naquela região da Ásia ali, pregando o evangelho naquela direção. Mas chegou um momento que o Espírito Santo diz para Paulo: olha, não é aqui que eu quero não. Veja que o Espírito Santo estava conduzindo a igreja. A igreja agia debaixo da direção do Espírito Santo. E quando Paulo achava que ele devia fazer assim, o Espírito chegou e disse para ele: não é para pregar o evangelho agora na Ásia, eu te quero em outro lugar. Versículo 7, quando avizinharam-se da região de Mísia, procuraram subir até Bitínia, mas também o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Então ele disse: vamos mudar o caminho. Mudaram a direção, indo na direção de Bitínia. E o Espírito Santo disse: não é aqui também que eu quero que você esteja. Então, contornaram a Mísia e desceram para Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, e nela um homem da Macedônia, em pé, rogava-lhe: passa a Macedônia e ajude-nos. Imediatamente, após ter recebido a visão, preparamo-nos para partir rumo à Macedônia. Veja que aqui o texto já aparece na primeira pessoa do plural, né? Preparamo-nos. Lucas já estava junto com Paulo, né? Lucas já estava participando da comissão de Paulo. Preparamo-nos para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para pregar o evangelho aos macedônios. E é a partir desse momento, irmãos, que o evangelho entra na Europa. Paulo, então, se dirige para Filipos, a primeira cidade na Europa onde Paulo vai pregar o evangelho. O evangelho começa a se espalhar pelo mundo. O evangelho começa a avançar pelo mundo.
no poder e na direção do Espírito Santo. A igreja sendo conduzida pelo Espírito Santo. A igreja debaixo da direção do Espírito Santo, na propagação do Evangelho, anunciando o reino de Deus. No 3.1, na página 47, quando diz aí, Paulo é direcionado pelo Espírito Santo, o escritor ele coloca assim: o Espírito Santo também apoia e dirige as atividades missionárias de Paulo, e o seu retorno a Jerusalém e ida a Roma são dirigidos por ele. Ele, de cidade em cidade, revelava a Paulo as prisões, as tribulações que haveria de sofrer. Conforme confirmou isso pelos discípulos de Tiro, né, aí tem os textos, né, com a referência, e posteriormente pelo profeta Ágabo. Os capítulos restantes de Atos fluem na revelação do Espírito Santo sobre o futuro de Paulo. A Paulo, essa parte aqui que eu achei interessante, a Paulo foi revelado que a igreja não seria um novo ramo do judaísmo, mas um misto de judeus e gentios, reconciliados pelo sangue da cruz, para ser um só corpo e desfrutar igualmente da graça da salvação. Paulo entendeu que o evangelho não era só para os judeus. Paulo entendeu que o evangelho veio para quebrar a parede da separação e unir todos debaixo da graça salvadora de Cristo. Fazer de todos um só povo, debaixo da graça salvadora de Cristo. E Paulo então parte e prega para os gentios e anuncia o evangelho aos gentios, ganhando vidas para o Senhor. 3.2, o crescimento da fé através do Espírito Santo. Aí aqui, o escritor ele cita Sinclair, que é um outro filósofo, que é um outro teólogo, e ele diz que a atividade do Espírito Santo, no 3.2, página 47, a atividade do Espírito Santo na igreja, ela é soteriológica, ou seja, ela é salvadora, ela é comunal, ou seja, ela trouxe comunhão à igreja, ela é cósmica, ou seja, ela é universal, e ela é escatológica, ou seja, ela aponta para um futuro glorioso com Cristo. Foi ele quem instituiu bispos e pastores, instituiu apóstolos, separou obreiros para o ministério e continuou a revelação de Cristo quanto ao ministério da igreja. Sua ação na igreja foi tão milagrosa que, segundo Strong, outro teólogo, 50 anos depois da morte de Cristo, havia igrejas em todas as principais cidades do Império Romano. E 3 séculos depois, o cristianismo já teria suplantado o paganismo. Dali a igreja se espalhou pelo mundo inteiro e permanece viva há mais de 19 séculos, graças ao seu glorioso poder. Então a igreja se expandiu, a igreja cresceu, e o Espírito Santo continuou conduzindo a igreja. Depois dos apóstolos vieram os pais apostólicos, para manter a palavra. Deus nunca deixou que faltassem homens cheios do Espírito Santo para defenderem o evangelho. Quando as heresias começaram a surgir, quando os falsos ensinos começaram a pipocar, inclusive dentro da igreja. Quando a igreja tomou um rumo totalmente contrário àquilo que era a doutrina e o ensino dos apóstolos, Deus então levanta lá na Idade Média, Martinho Lutero, João Calvino e tantos outros, no poder do Espírito Santo, para quê? Para conduzir a sua igreja segundo a sua vontade. A igreja é do Senhor, e o Espírito Santo é quem conduz a igreja. A igreja pertence a Deus, e ela é conduzida no poder do Espírito Santo de Deus. 3.3, página 48, diz assim: a ação do Espírito Santo na igreja odierna.
Aqui ele cita outro escritor, Arnold, esse nome aqui eu não sei dizer, irmãos. Certa vez ele disse o seguinte: não é possível conceber a igreja sem o Espírito Santo. É o Espírito que faz da igreja verdadeiramente igreja. Ele é quem a consola, edifica, concede dons espirituais e interage com ela em todo o processo de salvação. Portanto, é impossível pensar na sobrevivência dela sem a presença do Espírito Santo. Ele é para nós agora o que Cristo, em seu ministério terreno, era para os discípulos. Ele é o guia e o orientador da igreja, e, portanto, devemos nos curvar ante a sua notória experiência e deixá-lo assumir a direção de nossas vidas e do ministério eclesiástico. A igreja é do Senhor, e ela é conduzida pelo Espírito do Senhor. Se no começo foi assim, durante toda a história foi assim, hoje não é diferente. A igreja do Senhor, ela é conduzida pelo Senhor. E o Espírito Santo trabalha na igreja, preparando a igreja para encontrar-se com o noivo, Jesus Cristo. Preparando a igreja para aquele momento glorioso do arrebatamento. A ação do Espírito Santo na igreja é tudo aquilo que nós já lemos aqui. Ela é salvadora, ela é de trazer comunhão entre os irmãos, mas ela é também de preparar a igreja para encontrar-se com o Senhor Jesus, trazendo santificação, transformação ao nosso coração, para que a palavra de Deus permaneça em nós. Mas, acima de tudo, é o revestimento do poder de Deus, para que eu e você preguemos o Evangelho, testemunhemos acerca do Senhor, falemos de forma ousada e destemida acerca do Evangelho de Cristo. Amém? Que o Senhor abençoe. Essa foi a lição de hoje, o Espírito Santo na igreja. Não se esqueça, que assim como o Espírito agiu na igreja primitiva, ele continua agindo na igreja hoje. Não tem como imaginar a igreja sem o Espírito Santo. Não há como pensar isso. E diferente do Antigo Testamento, do Antigo Israel, o Espírito Santo habita em mim e habita em você. Ele está dentro de nós. Amém? Que Deus abençoe. Feche seus olhos, mesmo assentados. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado. Muito obrigado porque Tu nos deste o Teu Espírito. Muito obrigado porque é o Teu Espírito quem conduz a Tua igreja. Muito obrigado porque Teu Espírito Santo conduziu os apóstolos, conduziu a primeira igreja, a igreja primitiva, para que o Evangelho se expandisse, para que o Evangelho se espalhasse. Mesmo quando eles achavam que era muito bom ficar dentro do templo, ficar reunido, partindo o pão junto, em comunhão, mesmo quando eles achavam que tudo aquilo era tudo que o Senhor queria para eles, ó Deus, Tu assim, ó Deus amado, projetaste perseguição, para que eles pudessem se espalhar e pregar o Evangelho na autoridade e no poder do Espírito Santo. E o Evangelho chegou a nós, o Evangelho chegou a mim, chegou aos meus irmãos, chegou a esta cidade. Muito obrigado por tão grande salvação. Que Teu Espírito Santo continue agindo na Tua igreja, através da minha vida, através da vida dos meus irmãos, para que com ousadia, destemor, possamos pregar o Evangelho, testemunhar do Teu amor, continuar ganhando almas, continuar levando a palavra, continuar, ó Deus amado, Atos dos Apóstolos, pregando o Evangelho no poder, na autoridade, na unção do Teu Espírito, Senhor, porque nada mudou. Teu Espírito é o mesmo, o poder é o mesmo, a graça é a mesma, ó Deus. Vem sobre nós, ó Pai, com Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Que bênção, né? Que bênção, que bênção, que bênção. Irmãos, e olhe a continuação, olhe o que vem. Ou seja, ó que coisa linda. Próxima lição, o Espírito Santo em nós, parte 1. Depois, o Espírito Santo em nós,
parte 2. Então veja que coisa preciosa está sendo destinada a nós, e que revista maravilhosa, né? Como o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia.